O Ricardo comentou aqui que ele prefere ter um sotaque do que um inglês perfeito porque ele gera mais curiosidade nas pessoas em querer falar com ele. Eu acho que é uma estratégia interessante. Não existe língua sem sotaque, né? Então, vai trazer a experiência de algum lugar. Nós, pelo ponto de vista da língua estrangeira, né, porque não é a segunda língua, né? Por exemplo, o Canadá, que é um país que tem 2 línguas oficiais, né, os cidadãos lá, sim, tem primeira e segunda língua. A gente aqui no Brasil decide aprender decide aprender uma outra língua estrangeira e é uma língua estrangeira, a não ser casos de famílias de imigrantes mesmo, né, que acabam trazendo a língua, né, para o contexto, mas enfim, daí a criatura, né, o sujeito é criado dentro daquelas 2 culturas, das 2 línguas, né. Aí se configura a língua na primeira e segunda língua. Então, na língua estrangeira, a gente vai ter também o sotaque da língua portuguesa, né? O que não é problema nenhum, porque isso mostra que tu tá falando uma língua estrangeira, uma língua que não é tua, então tu domina toda uma língua, uma cultura que não é tua. Exato, é muito então, mais que língua, né? Esse negócio de, tem o sotaque, não sabe falar, não sei o quê, uma que não existe, né, essa coisa do não saber falar, todos nós sabemos, né, falar é inerente ao ser humano. Não, tá certo. Né? E, em segundo lugar, isso mostra que eu sei 2 línguas, né, porque já acontece muitos casos de xenofobia, né, de estrangeiros serem tratados de uma forma menor, assim, né, porque tem sotaque. Só que isso é uma ignorância, né, da pessoa que está apresentando esse tipo de preconceito, porque, na verdade, a outra pessoa tem todo um conhecimento de vida, né, que tu não tem. Porque o que acontece, né? A gente aprende no ensino, no estudo de língua, que tu vê o mundo com outros olhos, né? Então, por que no inglês tem um tempo verbal que no português não tem? Porque eles veem o mundo de uma outra forma, né? Eu tinha uma professora que dizia... Vai ter insight. Uma professora minha dizia, vocês têm que fazer de conta que estão colocando um óculos amarelo na cara, né? E aí vocês vão ver o mundo em amarelo. Então aquilo que é azul fica verde, né? Sim, vai mudando a nuance. Então eu digo para os meus alunos, liguem o botãozinho, né? Liga o botãozinho do inglês na cabeça. E a prática é tu saber ligar e desligar esse botão com mais facilidade. Só que esse botão enferruja. Esse botão enferruja. Não quer dizer que tu vai esquecer. Por exemplo, assim, eu estudei, né, morei não sei quanto tempo e aí não quero mais saber de inglês. Se tu tiver que falar com alguém, ou ler, ouvir, enfim, tu vai entender. Só que muita coisa vai te escapar. Sim. Né? Porque esse botãozinho aí vai estar meio... Sim. meio enterrado. E não sei se acontece contigo, às vezes, claro que para falar inglês, o meu método, por exemplo, é pensar em inglês. Perfeito. Não demora, é um delay de tradução, assim, vai lá, imagina 3 processos, pensar no que vai dizer, traduzir e falar. Ou tu pensa já em inglês e fala. E na verdade é isso que a gente tem que fazer. Outra coisa. Para não perder o gancho, o ideal, o fluente faz isso. Eu nem penso em português. É eu ligar o botão. Então tu ligou e deu. Esquece, aí vai em inglês. Só que aí nunca já aconteceu comigo de eu falar em inglês. Tava numa entrevista, por exempem. Eu falei inglês, falei inglês com o cara. E quando eu fui falar com a pessoa, assim, tipo, olhei pro lado, eu tô aqui numa web e tal, e olhei pro lado e falei inglês com a pessoa. Ou mesmo quando eu tava falando com o sérvio, depois que eu falei com o sérvio e o meu chefe tava do lado, eu tinha que falar com o sérvio em inglês e com o meu chefe em português. Então, tipo, eu trocava. Então, eu falava inglês com esse português, com esse português, tipo, de ficar trocando, ligando e desligando a chave. Sim, isso é muito comum. E é interessante, é legal quando a gente passa por isso, né? É estranho.
Mas é muito normal, assim, a neurolinguística, a psicolinguística pode explicar isso melhor, mas é uma questão da memória, o que está né, na questão da gaveta, né? O que está mais em cima na gaveta, o que está mais embaixo na gaveta, né? E aí, quando a gente mexe demais na gaveta, às vezes fica meio bagunçado. Coisas do nosso tempo. Aqueles multi-CD, assim, sabe? Que tu vai trocando o CD. Foi trocando. Cara, na hora eu não sabia se eu falava português com o cara, em inglês com o meu chefe. E aí ele me perguntava coisas em português, eu respondia em inglês. Esse me perguntava coisas em português, sabe? Tipo... Tu sabe uma coisa que acontece comigo? Na escola as aulas são em inglês, né? Então tem dias que eu falo inglês de manhã, falo inglês de tarde, né? E aí, se eu vou falar em público, fazer uma live ou num lugar mais aberto, se tem alguma coisa, algum gatilho semelhante, assim, eu já deixei escapar, assim, sabe, um início de fala em inglês, sabe? É difícil, é complicado, porque tu tá acostumado, tu começa a acostumar a pensar e falar de um jeito, e do nada tem que mudar. Sim, eu tenho vários vícios de linguagem que os meus alunos é um bicho que eu vou te contar, né? Eles são uns scanner, assim, né? E aí eu uso alguns, all right, well, não sei o quê, let's get started, não sei o quê. E eu já deixei, já fiz, assim, de iniciar uma fala, alguma coisa assim, well, né? E aí eu fico numa situação, eu não consigo me acostumar com isso, na verdade, porque para mim é estranho, sabe? Eu acho, tipo assim, não era pra eu ter feito isso, não é por isso que eu tô aqui, sabe? Claro, e escapa, claro que escapa. Né? Deixa eu ver se mas tem produção. Carol, aqui, ó, é 9 horas, né? A gente tá aqui há 1h40 quase. Então, Carol, deixa eu te agradecer por esse papo ótimo. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso